pessoal. Vamos para mais um episódio do podcast. E a presença mais do que especial hoje aqui é com a doutora Kênia. Já queria trazer há muito tempo, né, Kênia? Isso. E acabou que conseguimos aí conciliar os horários. Então, a Kênia é cirurgiã dentista graduada pela PUC de Minas Gerais, especialista em harmonização, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares, especializando em biofotônica na área de saúde, habilitada em laser terapia, habilitada em reabilitação orofuncional com ênfase em fototerapia, toxina botulínica e materiais de preenchimento facial, e faz parte aí da equipe do Dr. Alisson Fonseca, lá em Belo Horizonte. Sabe tudo de laser. Um pouquinho. E vamos falar um pouquinho aí do que é mais recente, novidade que vem aí na harmonização facial, que é o endolaser. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que te agradeço. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Estou muito alegre, feliz, honrada com o convite. Esse podcast maravilhoso. E é isso aí, a gente tem novidade aí mesmo na área do laser, que é o endolaser, né? E o endolaser eu acredito que é uma tecnologia que veio para ficar, mas ela depende de algumas coisas, assim, em relação à segurança de uso do laser e o entendimento a fundo mesmo dos parâmetros de segurança mesmo, físicos, em relação ao laser. E isso aí é que a gente tem visto algumas intercorrências que têm aparecido de queimadura, pois é, parestesia. A pergunta era justamente essa. Qual que é o perfil de segurança do tratamento, né, com endolaser quando a gente compara com outras tecnologias? Vamos só deixar bem claro o que é o endolaser, que vem super forte agora, do ano passado. Isso, chegou aqui no Brasil ano passado. E que está explodindo aí. Então, curso de endolaser para todos os cantos. E dá-lhe laserzinho embaixo da pele. Isso. Explica aí para o pessoal o que é o endolaser. Então, o endolaser é um laser de alta potência, que a gente usa uma fibra ótica e ela é inserida na hipoderme, no subcutâneo. E ele gera um efeito fototérmico. E esse efeito fototérmico do endolaser é que vai, pela afinidade que ele tem pela água, esse comprimento de onda, né, que é o 1470, que é o mais usado e o que tem mais referências assim, na literatura também. Então, ele tem uma afinidade, ele tem uma afinidade pela água e um pouco menos pela gordura. Então, essa afinidade é que causa o benefício que todo mundo quer, que é a resolução da flacidez. E um pouco, ele também, a gente consegue com ele também emulsificar a gordura. Tá, então o objetivo principal do endolaser é a flacidez. Colágeno. Isso. É o estímulo de colágeno pela afinidade que ele tem pela água. E degradação da gordura. A lipólise, exatamente. E é uma tecnologia, ao meu ver, assim, sensacional, mas ela depende realmente das pessoas aprofundarem mesmo nessa área do laser. Compreender o que é o laser. Exatamente. Inclusive, o CRO de Minas, eu acho que o CFO, ele está exigindo uma habilitação para quem não for especialista em harmonização orofacial. Porque dá para fazer endolaser sem entender de laser? Não. Na verdade, tem gente que está usando a tecnologia e daí estão vindo as intercorrências desse desconhecimento em relação ao laser. E é um laser de alta potência. Então, ele é um laser que ele pode queimar, ele pode... E é o que a gente vem observando aí, né? As intercorrências que vem acontecendo pelo desconhecimento, porque às vezes o profissional acha que é simplesmente passar a fibra. Exatamente. E passar a fibra, para quem faz a harmonização, é muito simples, né? Porque é o mesmo plano que trabalha com bioestimuladores, com os ácidos. Então, mas não é tão simples assim. De jeito nenhum. Exatamente por esse efeito fototérmico dele, você tem que controlar a temperatura que está externa na pele. Então, você tem que ter esse controle
E esse controle depende também da energia que você está colocando. Uhum. Então, a pessoa tem que saber o que é energia, o que é potência. Isso tudo são parâmetros que a gente altera e depende de cada região que você trabalha também, por causa da espessura do tecido. Precisa, então, entender de anatomia, de face? Sem dúvida. Sem dúvida. As parestesias que têm aparecido, queimaduras, isso tudo vem da falta de conhecimento do laser e da anatomia também. Uhum. Anatomia. Principalmente da face, que a face ela é mais complicada do que o resto do corpo. É uma somatória de falhas. Sim, uma somatória de falhas. Então, e aí existem variações nas respostas dos diferentes tipos de pele, quando a gente fala de endolaser? Então, em relação à espessura, sim. Porque a gente, exatamente por isso que tem que conhecer os parâmetros para você individualizar o tratamento. É muito difícil, provavelmente ainda vão ter estudos aí para chegar nos protocolos, mas não vai ser um protocolo, vai ser um protocolo sugestivo e você vai ter que individualizar caso a caso, de acordo com a espessura do tecido, principalmente a espessura do tecido, por causa desse aquecimento e do efeito que ele gera ali. Todo paciente pode fazer endolaser? Então, não, tem contraindicações no endolaser, principalmente em relação à flacidez em excesso. Como tudo. Como tudo. Presença de PMMA, como praticamente tudo também, né? E a condição sistêmica, a presença de ácido hialurônico também, por causa da afinidade pela água. Mais essas questões aí mesmo, assim, que são as contraindicações. E o valor do equipamento, mas tem muita gente alugando o equipamento, então mais o valor das fibras também, que são fibras caras. Então, não é um tratamento barato. Não é um tratamento barato. E demanda estudo. Então, não é só o valor agregado, não é o valor do equipamento e das fibras, não. Envolve tudo, né? E é um tratamento demorado também. E quando a gente vai falar para o paciente, abordar o paciente com esse tipo de tecnologia, o que eu preciso do paciente para comprar o tratamento, para ele aceitar o tratamento? Assim como qualquer outra técnica para bioestímulo de colágeno, é um tratamento lento? Que não tem resposta imediata? Então, ele tem uma resposta imediata ele promove um skin tightening, que é a retração da pele, pela afinidade da água. Depois isso retorna, depois de um tempo, um pouco mais, e aí o estímulo de colágeno ele é gradativo, igual um bioestimulador. Então, eu tenho acompanhado pacientes aí que fizeram, por exemplo, pálpebra, com muito cuidado pela espessura da pálpebra superior e da inferior, com segurança. E a gente vê nitidamente a diferença de 1 mês para 4 meses. 4 meses está muito melhor do que com 1 mês. Pelo fato da retração e do estímulo de colágeno que a gente gera. Então, é o efeito como se fosse um bioestimulador mesmo. E de quanto em quanto tempo eu posso fazer o endolaser? Então, o endolaser, você pode fazer ele é como se fosse um bioestimulador. A cada 60 dias, você acompanha, mas é interessante, assim, você explicar para a pessoa. Tem paciente, por exemplo, que tem uma flacidez em excesso, mas ele quer postergar uma cirurgia. Então... Ou ele quer ir melhor para a cirurgia. Exatamente. Né? Então, com mais colágeno, né? Então, o negócio é o acompanhamento, é a anamnese, é você, naquele primeiro contato com o paciente, fazer as avaliações, fazer o teste de flacidez mesmo, o finger test. E durante o tratamento, isso também é importante na hora que você está fazendo o endolaser, para você ver o momento de parar, que tem isso também, o aquecimento. E eu acho que uma coisa importante do endolaser, Kênia, é saber diferenciar flacidez, né? Um paciente que apresenta flacidez é um paciente que é cirúrgico. Sim. Né? Porque não adianta, por mais excesso de pele que o paciente tenha, é um paciente que precisa remover pele. Sim. Então, qual que é a diferença, o diagnóstico diferencial de flacidez para excesso de pele? Se eu não consigo identificar isso, às vezes eu vou utilizar o equipamento, a tecnologia... E não vai resolver. E eu não vou ter resposta. Sim. Então, assim,
será que o profissional que está fazendo esse monte de curso que tem aí, ele sabe o mínimo que é diferenciar uma flacidez de um excesso de pele? Então, a maioria não sabe. Por isso que está sendo exigida, às vezes, uma especialização nessa área da harmonização ou uma habilitação em laser agregada a isso também, para você ter todo esse conhecimento, que é importante, né? Não só isso também, né? Saber essa questão sistêmica também. Às vezes a pessoa tem que repor alguma vitamina, algum mineral, para ajudar também, né? E então o profissional ele tem que ser um profissional completo mesmo, para poder trabalhar com essa tecnologia. E como que é o pós-operatório do paciente que é submetido ao endolaser? Então, o pós-operatório é muito tranquilo. O paciente sai com o taping para poder conter ali o edema. E é preciso ele fazer uma drenagem depois, procurar um profissional para fazer uma drenagem mecânica ali. E aí o profissional é que vai falar quantas sessões que o paciente vai precisar de fazer a drenagem. Mas é um pós-operatório bem tranquilo. O paciente faz o procedimento. E durante o procedimento também. Não precisa ficar também. livre das suas atividades profissionais. Não. E durante o procedimento também é bem tranquilo, porque a gente anestesia. Então, a gente sabendo o momento de parar e controlando, né, essa questão toda, sabendo os parâmetros de segurança físicos mesmo do equipamento, do laser, isso aí que é importante. E junto com a anatomia, com o restante todo. E já que eu conversei com a Marcela um pouquinho antes, eu quero saber qual que é a evidência científica do endolaser. Como é que está essa questão aí? Então, existem algumas evidências... Aposto que ela já fez um levantamento do endolaser. Então, existem algumas evidências científicas, mas são evidências científicas um pouco falhas. E tem vindo umas novas aí, mais falhas ainda, assim, fracas, em relação ao controle, ao N, tudo que tem nessa questão de evidência mesmo boa, são falhas. Então, precisa de mais estudos ainda para realmente falar com a segurança que... porque as pessoas estão querendo muito protocolo, muita receita de bolo. E não é bem assim. Inclusive, as intercorrências estão vindo disso, né? Às vezes a pessoa pegar e falar, não, eu quero estimular mais... Muita intercorrência muita. Queimadura, parestesia, que vem disso, né? Então, e são queimaduras feias. Então, são pessoas que não entendem realmente nada sobre o laser de alta potência, porque você tem que entender a espessura, igual você comentou, né? A espessura do tecido tem a ver com a energia que você vai depositar ali. Então, se você gerou uma queimadura, você não controlou isso, não controlou a energia que você está depositando, você não entende a densidade, a espessura do tecido que você está trabalhando. Se é um tecido mais fino, se é um tecido mais espesso. Isso tudo tem a ver. E as evidências, elas são evidências frágeis. Elas são frágeis em relação ao endolaser. Precisa de mais estudo. Então, estou em contato com um grupo e o pessoal está, cada um numa área, estudando bastante sobre essa questão do endolaser. Eu estou em contato com um oftalmologista também. E a gente tem visto muita gente falando que até sobre a proteção ocular. Tem gente falando que não precisa da proteção ocular quando você está trabalhando em pálpebra, que é um absurdo, porque a gente sabe que... Você pensar num laser de alta potência numa região... Isso. E o laser, por mais que seja uma luz colimada, é uma luz concentrada, mas a gente tem um pouco de reflexo, a gente tem um pouco de transmissão da luz do laser, então isso... E o efeito térmico também. E esse efeito térmico, ele espalha um pouco, apesar dele ter uma seletividade pelo alvo dele ali, o efeito térmico ele pode gerar efeitos em tecidos adjacentes. Então, conta um pouquinho mais o que é que vocês estão fazendo aí de estudo com endolaser. O estudo que eu estou fazendo com o oftalmologista, eu tenho pedido para os pacientes fazerem um mapeamento de retina antes, que é o exame de fundo de olho,
E depois que a gente usa o laser com segurança, com o óculos que é exigido para qualquer tipo de tratamento com laser, tanto de baixa quanto de alta potência, aí a gente está solicitando para a gente ver se está tendo alguma alteração na retina. E Legal. até as pessoas que já fizeram, antes de eu começar esse estudo, eu tenho pedido também esse exame. Então, a gente está acompanhando Que todo legal, mundo. Que legal. É ROF com responsabilidade. Com que eu certeza. Falo, porque não é só com evidência. De jeito nenhum. nenhum. ROF com evidência e com responsabilidade. Exatamente. O que é importante, né, em toda a área da harmonização, né? Então, vamos falar um pouquinho mais de laser, não só de endolaser. Sim. O que você me conta aí da fotobiomodulação? Então, inclusive tem artigos aí associando o endolaser com a fotobiomodulação. Porque a fotobiomodulação é você usar a luz para você modular os processos. Os processos, e aí ele é completamente dose dependente. Dependendo da dose de energia que você usa, você vai estimular as células. Dependendo da dose, você vai inibir o processo. Então, estão usando, eu vi artigo aí já falando sobre usar o endolaser e associar a fotobiomodulação. E potencializou ainda mais o estímulo de colágeno, que é o que a gente quer. E você tem visto isso? Você trabalha dessa forma e tem observado isso? Sim, eu trabalho e trabalho muito com em outras áreas também. O bioestimulador de colágeno injetável. Associado eu associo a fotobiomodulação e são efeitos fantásticos. Então, eu combino com as minhas pacientes que têm disponibilidade de ir no consultório 1, 2 vezes por semana só para fazer a fotobiomodulação, que é o uso da luz. Então, eu uso muito, eu tenho um equipamento grande, que ele tem LED azul, LED âmbar, laser vermelho e o infravermelho. Então, o uso da luz realmente... Você usa e abusa do laser. Uso e abuso muito. Até em casa, eu uso muito, assim, com as minhas filhas também. Outro dia tinha dor de ouvido, aí eu não precisei de entrar com anti-inflamatório, meu anti-inflamatório foi a luz. Eu usei o laser vermelho e o infra, em 3 sessões, 3 dias, resolveu a dor de ouvido das duas. E o que mais, dentro da harmonização, você associa o laser? Então, hematoma. Às vezes, né, normalmente, tudo que a gente trabalha em pele, como é muito vascularizado o rosto, costuma dar hematoma, e com poucas sessões de aplicação da luz a gente resolve. Edema. A gente consegue fazer drenagem também. Então, por exemplo, depois do endolaser, você já fazer uma fotobiomodulação para a drenagem, você Era ajuda? justamente isso que eu ia falar. Para todos os procedimentos injetáveis, é super bem-vindo. Super. Eu sou encantada mesmo. Eu sou muito, assim, apaixonada com os da luz. E eu acho que o futuro da área da saúde em si é realmente... associar mesmo, combinar o uso da luz com as terapias todas. Inclusive, pós-Covid, tem sido muito falado também com as sequelas de Covid, de perda de olfato, de paladar, o uso da fotobiomodulação. Que legal. Então, assim, realmente, eu tenho estudado muito, estou muito engajada nisso daí e tenho ficado feliz, porque eu comecei em 2002, quando eu formei. Eu tive uma aula em 2002, apaixonei com laser. Minha monografia de graduação foi sobre laser. Olha! E a partir dali eu comecei realmente a fazer muito curso de laser. E já vou fazer uma propaganda aqui, porque tem um curso maravilhoso de laser. Sim. De tecnologia. De tecnologias. Sim, o Hoftec. Hoftec. Realmente é um curso inovador, porque as tecnologias todas, né, estão chegando com tudo aí. Muito. Então, muitos lasers, junto com ultrassom, e tudo veio para agregar mesmo aos nossos tratamentos e para a gente poder gerenciar o envelhecimento de forma mais natural possível, que é o que todo mundo quer. É o que todo mundo quer. Exatamente. Então, as tecnologias vieram realmente para transformar mesmo essa harmonização que antes era de um jeito e agora está virando tecnológica. Então me conta aí qual que é a última novidade em tecnologia, laser. Então, o que a gente tem de mais novo aí? A gente sabe que o endolaser, né, teve esse boom aí. Sim. É recente, mas tem algo que é mais recente ainda? Então, tá vindo muita tecnologia aí de radiofrequência, mas igual o laser, como ele tem afinidade, ele tem uma fototermólise, ele é seletivo. Então, para mim, se você me perguntar, eu sou suspeita. Para mim, o laser
por ele ter essa afinidade, para mim ele é melhor do que, por exemplo, que eu acabei de falar. Ultrassom? O ultrassom e a radiofrequência também, porque não tem afinidade igual o laser. Não é o laser é seletivo. Então, o dano que ele causa por essa seletividade, a gente consegue controlar mais, pela seletividade que ele tem. É indicado associar com o bioestimulador injetável? Então, na mesma sessão, não pelo plano. Sim. Agora, com outra tecnologia, sim, que atinge, às vezes, tecidos mais superficiais, como o Lavian. O próprio ultrassom, se a gente pegar uma ponteira que atinge o tecido, uma ponteira mais curtinha, né? Que vai atingir o tecido mais superficial, você consegue associar tudo na mesma sessão, você consegue. Porque hoje a gente quer tudo no mesmo dia. Exatamente, maravilhoso. Então, tem inclusive, artigos saindo aí, da associação do endolaser com ultrassom. Sim, tá saindo. E o Lavian também é maravilhoso. Então, tem outras tecnologias aí que estão sendo associadas. E tá vindo aí também endolaser com 2 comprimentos de onda, o que é bom também, porque aí a gente consegue usar os alvos diferentes, né, da afinidade que o laser tem, que é o cromóforo. Então, a tecnologia tá vindo aí com tudo. Com tudo. Tudo. Muito bom. Amei. Ai, gente, amei. Tô muito feliz de estar aqui. Eu acho que é muita tecnologia que a gente tem que aprender, não é? Pois é. Mas tudo em prol de uma harmonização cada vez melhor. Sim, né? Com certeza. Com o paciente mais satisfeito, mas sempre com responsabilidade. Sim. Por isso que eu te trouxe aqui, porque Ai, você que bom, entende de laser, você sabe tudo de tecnologia. Obrigada, e eu não podia perder essa oportunidade, que né? bom. Olha, eu tô muito feliz de estar aqui, muito honrada com o Espero convite. tê-la aqui mais vezes. Por favor. Tá? Então, Pode toda contar vez comigo. que vier a Vitória, a gente vai bater um papo aqui super Pode legal para contar deixar comigo. informação aí para todo mundo. Obrigada, estamos Obrigada, juntas. tá? Obrigada. Beijo. Muito obrigada.